Vamos ver um exemplo de cronograma de projeto utilizando a técnica da WBS, que é a Work Breakdown Structure, ou estrutura de decomposição do trabalho. Nesse exemplo, nós vamos considerar uma formatura. Então, o nome do nosso projeto vai ser formatura. Formatura. Eu vou deixar tudo no modo automático, como sempre, né? Antes que a gente esqueça. Agendamento automático. Agendado automaticamente. E na técnica da WBS, a gente faz a seguinte pergunta. Para ter uma formatura, o que eu preciso? Então vamos pensar assim, olha, você quer fazer uma formatura. O que você tem que ter para fazer uma formatura? Bom, tem que ter formandos, né? Sem formandos, não pode existir formatura. Além dos formandos, o que eu preciso? Convidados. Tem que ter convidados. O que mais que eu preciso para ter uma formatura? Vamos supor que eu tenha que ter a cerimônia de colação, né? Sem a colação, não tem formatura. E eu vou querer fazer uma festa depois, né? Não tem graça fazer uma formatura sem festa. Então, vamos ter uma festa também. O que mais? Você tem que registrar o evento, né? Tem que ter lá foto, vídeo da formatura. Eu vou chamar de foto, vídeo como item só. Foto, vídeo da formatura. Mais alguma coisa? Talvez sim, mas já dá para começar a fazer um cronograma com base nisso. Se for necessário, a gente inclui depois. Bom, primeira coisa, todos esses itens aqui, ó, formandos, convidados, colação, festa, foto e vídeo, tudo isso faz parte da formatura. Então você tem que dizer isso para o project. Você vai marcar todos os itens e usando a sedentação para a direita, você vai dizer, ó, a formatura é composta por formandos, convidados, colação, festa, foto e vídeo. Muito bem, aí você continua fazendo a pergunta, e para ter os formandos o que eu preciso? Bom, é claro que formando já existe, né? Já tem os alunos que fizeram o curso, estão terminando, é claro que eles têm que completar com sucesso o último ano, é um pré-requisito para ser um formando. Mas vamos imaginar o seguinte, para ter o formando preparado para a formatura, o que eu preciso? Eu vou abrir umas linhas aqui, ó, umas 3 linhas por enquanto, marquei 3 aqui, vou apertar a tecla Insert, abrir 3 linhas. Então tá aqui, ó. Vamos supor que para ter um formando preparado para a formatura, eu precise ter toda a parte dos discursos já ensaiados, né? Então tem que ter o discurso, ou discursos, são vários tipos de discursos, né, que eu tenho na formatura. Também eles têm que ter a parte dos trajes pronta, né? Eles têm que ter os trajes da formatura. E ainda vou querer fazer um grande ensaio para garantir que está tudo certinho. Então eu vou ter que ter um ensaio também na minha formatura. Só que esses 3 itens aqui, ó, discursos, trajes e ensaio, fazem parte dos formandos. Então, novamente, orientação para a direita. Então olha o que eu estou dizendo, ó. Para ter uma formatura eu tenho que ter formandos. E dentro, né, da caixinha formandos, vamos imaginar que isso aqui é uma caixinha, eu vou ter discursos, trajes e ensaio. E para ter convidados, o que eu preciso? Vamos para o próximo item aqui. Bom, várias coisas, né? Provavelmente eu tenho que ter a definição de qual é a lista de convidados. Eu tenho que ter uma lista definida. Eu vou abrir mais uma linha aqui, mais um insert. E eu tenho que emitir convites. Porque se eu não emitir convites, como é que eu vou ter os convidados? Então, supondo, né, que esses 2 itens sejam suficientes para ter os convidados. Então, a lista de convidados e os convites. Coloquei, ó, com indentação para a direita, né? Coloquei os 2 dentro da caixinha convidados. Muito bem, para ter uma colação, o que eu preciso? Vamos abrir um espaço aqui. Vou apertar Insert umas 2 vezes para abrir 2 linhas. E a gente pode imaginar o seguinte, eu tenho que ter um local para fazer a colação, né? E eu preciso ter, além desse local, uma decoração. Eu tenho que decorar, né? Também poderia incluir aqui a parte de equipamentos. Eu tenho que ter a parte de sonorização. Vou incluir mais uma linha. Teria que ter a parte de iluminação.
Deve existir mais coisas para uma colação, mas vamos imaginar que esses 4 itens aqui, ó, local, decoração, sonorização e iluminação, façam parte da colação ou definam a colação para mim. Fazer dentação para a direita, e agora eu tenho então os 4 itens compondo a colação. Para ter uma festa, opa, chegou na parte boa, né? Vou apertar Insert algumas vezes aqui porque tem bastante coisa. Para ter uma festa eu também tenho que ter um local. Eu também vou precisar de uma decoração, dessa vez uma decoração para a festa, né? Porque o local provavelmente vai ser outro. Eu também vou precisar de sonorização e iluminação, mas daí para o local da festa. Só que agora eu posso incluir, por exemplo, um buffet, vai ter comida, né? Vou abrir mais umas linhas aqui, Insert. Além do buffet, eu posso ter a parte de bebidas para a festa e eu posso ter uma banda que vai animar a festa. Então isso já compõe alguns itens que podem tornar a minha festa interessante. Um local, decoração, sonorização, iluminação, buffet, bebidas e a banda. Eu acho que até sobrou uma linha agora, vou deletar essa linha aqui. Bom, tudo isso aqui faz parte da festa, né? Então eu vou colocar todos esses itens identando para a direita. Finalmente eu tenho que ter foto e vídeo. Eu acho que para esse aí a gente não vai precisar detalhar mais. Então, ó pessoal, vou recolher aqui, ó, os itens que compõem a formatura e eu estou dizendo o seguinte, ó como você pode fazer, ó. Para ter uma formatura eu preciso formandos, convidados, colação, festa, foto e vídeo. Para ter formandos o que eu preciso? Discursos, trajes e ensaio. Para ter convidados o que eu preciso? Lista de convidados e os convites. Para ter colação o que eu preciso? Local, decoração, sonorização e iluminação. Para ter uma festa o que eu preciso? Local de novo, né? Outro local, outra decoração, outra sonorização e outra iluminação. Preciso ainda de um buffet, de bebidas e de uma banda. E aí eu ainda tenho a foto e o vídeo que é para registrar o evento. Muito bem, agora você vai detalhar esse último nível. Para ter discursos, o que eu preciso? Eu vou colocar algumas atividades aqui. Definir alunos que vão discursar. Então tem que dizer quem vai discursar o que, né? Aí eu tenho que preparar os discursos. Aí eu tenho que fazer um ensaio, né? Só dos discursos. Então, ensaiar discursos. Vamos imaginar que seja suficiente. Então, esses 3 itens fazem parte de discurso. Vou identar para a direita, recuar a tarefa. E aqui eu tenho, ó, discurso composto de tudo isso aqui. Trajes. A gente pode até detalhar um pouco mais trajes. Trajes, normalmente, nós temos 2 tipos, né? Os trajes sociais. Então, sociais. Terno, vestido, né? E as becas. Então vamos dizer isso, ó. Os trajes sociais e as becas estão dentro de trajes. Ainda a gente pode fazer o seguinte, para ter o traje social, o que eu preciso? Então você tem que alugar, né? Alugar. Talvez antes disso definir os padrões. Não sei se está muito correto isso. Porque para os homens normalmente é um terno, né? Não tem muita variação, mas para as mulheres tem questão do cor do vestido, tom. Então acho que talvez precise definir isso também. E tem a locação, né? Então, aluguel dos... Talvez antes disso a prova dos trajes, né? Vamos incluir um item a mais aqui. Prova dos trajes, no caso sociais, né? Vou colocar sociais aqui. Mais um insert. E daí, alugar.
trajes sociais. No caso das becas, é a mesma coisa, mas antes eu vou colocar esses 3 itens dentro de sociais. Então, definir o padrão, fazer a prova dos trajes e fazer o aluguel deles e alugar. No caso das becas, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou ter que ter, não sei se beca você tem que definir um padrão, mas provavelmente vai ter que fazer o ajuste, né? Então, becas, eu vou colocar assim, fazer ajustes, se é que é necessário, eu não sei muito bem como funciona, e alugar as becas. Então, esses 2 itens aqui está dentro de becas. E aí tem o ensaio, né? A gente coloca assim, realizar ensaio geral. Com todo o pessoal junto, para garantir que não vai ter surpresas na hora. Ok? Então, com isso, a gente já definiu toda essa parte de formandos. Isso é tudo o que é necessário para ter os formandos. Discursos, esses itens aqui para discursos, e trajes com esses itens aqui, mais um ensaio. Convidados. Eu preciso, para ter uma lista, fazer o quê? Eu vou apertar o Insert, definir número de convidados por aluno. Então eu tenho que definir qual o limite, né? Senão cada um vai trazer um monte de gente e não vai ter condições. Então definir o número de convidados. Vamos imaginar que isso não foi definido ainda. E daí sim, criar a lista. Criar a lista de convidados. Então, esses 2 itens estão dentro de lista. Convites. Vou apertar o Insert. Vamos imaginar que seja definir o modelo do convite. Como é que vai ser esse convite, né? E adquirir os convites, ou imprimir, talvez seja melhor, né? Porque ele é personalizado. Imprimir convites. Faltou um item ainda, vou apertar o Insert aqui. Distribuir convites. Então aqui está. Perfeito. Para ter a colação, o que eu preciso? No local, eu vou apertar Insert algumas vezes, eu vou ter que pesquisar locais, as várias alternativas de locais, escolher um local, né? E assinar um contrato para locação. Então, esses 3 itens aqui definem local. Para ter a decoração, o que eu preciso? Novamente, né? Definir, eu vou chamar de tema, definir como que será feita a decoração, né? Qual o estilo que eu vou utilizar, se é mais clássico, se é mais moderno. Aí eu vou ter que, vou imaginar que, né, que você vai adquirir materiais, normalmente isso é terceirizado, mas vamos imaginar que a gente vai fazer tudo sozinho, né? Tudo isso, na verdade, em geral, é terceirizado com uma empresa especializada, mas a gente está imaginando que a gente mesmo vai fazer, né? Então, definir o tema, adquirir materiais e, propriamente, decorar o local. Talvez tenha mais coisas, mas... Ok. Sonorização. Eu vou abrir linhas aqui e colocar alugar equipamentos. Vamos imaginar que a gente queira fazer o aluguel, né? Equipamentos. Instalar equipamentos. Eu vou apertar o Insert mais uma vez. E fazer um teste, né, de sonorização, para garantir que não tenha surpresas no dia. Fazer testes. Então, esses 3 itens fazem parte de sonorização. Para iluminação, são outros equipamentos, é outra instalação e outros testes, mas eu poderia fazer o seguinte, ó, vou abrir 3 linhas aqui também
E eu vou copiar e colar aqui, ó, porque essas coisas valem também para iluminação, apesar de ser equipamentos diferentes, né? Então eu dei um Ctrl C agora para copiar, vou clicar aqui, vou dar um Ctrl V. Colei, ó. Eu estou dizendo então que para iluminação eu também preciso desses 3 itens aqui. E eu vou fazer a indentação da mesma forma, para a direita. Aqui sobraram algumas linhas, né? Eu vou selecionar todas elas e vou apertar o Delete. Para ter uma festa que eu preciso, na parte do local, vale a mesma coisa, né? Eu tenho que pesquisar locais, escolher e assinar contrato. Então, eu vou selecionar as 3, Ctrl C, seleciono embaixo do local e dou um Ctrl V. Olha o que aconteceu, copiei as 3 linhas, agora eu posso selecionar essas 3 linhas e apertar a indentação para a direita. Perfeito! A decoração também é similar, né? A decoração da colação e a decoração da festa, eu também vou ter que definir um tema, adquirir materiais e decorar o local. Então eu vou copiar também, para ganhar algum tempo. Eu vou selecionar esses 3 itens e vou indentar para a direita. Sonorização e iluminação também seguem o padrão, né? Eu vou ter uma sonorização diferente para a festa, então não é a mesma, mas também vou ter que alugar equipamentos, instalar e fazer testes. Vamos imaginar então que esses itens eu possa repetir. Vou marcar os 3 e desloco para a direita. O mesmo para a iluminação, né? Esses 3 itens aqui eu marco e copio, e agora seleciono e desloco para a direita. Buffet. Bom, buffet é um item novo, esse não dá para copiar de ninguém. Então vou apertar o Insert aqui. Vamos imaginar que a gente vai fazer o seguinte, definir cardápio. Dependendo do cardápio, tem que escolher qual buffet, né? Então, primeiro eu defino um cardápio. Aí eu vou pesquisar buffets em relação a custo, qualidade, etc. Vamos supor que a gente vá também assinar um contrato com o buffet. Então, esses 3 itens aqui pertencem ao buffet. Bebidas. Vamos imaginar que a gente vai definir quais são as bebidas, né? Quais as bebidas. Se vai ter bebida alcoólica ou não, como é que vai ser. E comprar bebidas. Simples assim. Nós mesmos vamos comprar bebidas. Então marcamos esses 2 itens e vai para a direita. Banda. Para eu ter a banda, o que eu preciso? Talvez definir um repertório do que eu quero tocar no dia, né? Para escolher a banda. Então vou ter que fazer a escolha das bandas, ou pesquisar bandas, né? Aí eu vou ter que talvez fazer uma audição, ou seja, ouvir a banda, né? Para ver se ela realmente é boa. E daí assinar contrato. Então esses 4 itens fazem parte de banda. Eu vou deslocar para a direita. Foto e vídeo. Eu vou, por exemplo, pesquisar empresas que fazem esse serviço, né? E contratar. Contratar empresa. Que vai fazer a foto e vídeo de tudo, né? Da colação, da festa, etc. Muito bem, então agora temos algo parecido com uma WBS. Notem que normalmente a WBS não é nesse formato, né? A gente está fazendo uma WBS no formato de lista, mas a rigor a WBS é feita por caixinhas que a gente utiliza para representar o escopo do projeto. O Project não tem essa opção de fazer com caixinhas, né? Mas você pode fazer desse jeito, também uma representação válida da tua WBS. Então minha recomendação é essa, em vez de você fazer o cronograma direto, né, pega uma atividade, já define quantos dias, quem vai fazer e tudo mais,
Primeiro faz uma lista de tudo que você gostaria de fazer no teu projeto, que é a WBS, e depois de ter esse esqueleto do teu cronograma, aí sim você começa a pensar nos detalhes. Então agora fica mais fácil, né? Você começar a identificar qual a duração de cada atividade e qual o recurso necessário para cada uma. Por exemplo, definir os alunos que vão discursar. Vamos dizer que a gente tem uma semana para fazer isso. 5 dias. Preparar os discursos. Isso aí precisa mais tempo, né? Uns 20 dias. Ensaiar discursos. Mais uma semana. Essas 3 atividades normalmente ficam uma depois da outra, né? Eu defino quais são os alunos, eles preparam os discursos, daí ensaiam. Então eu vou marcar as 3 e vou fazer um link aqui, ó. Pronto. Eu vou diminuir um pouquinho a escala para poder enxergar todo o cronograma de uma vez só. Diminui um pouquinho, agora eu consigo ver inteiro. Trajes. Definir o padrão de traje. Dá uma semana para escolher o padrão, para o pessoal conversar e chegar a uma decisão, né? Prova dos trajes. Talvez aí mais uma semana. E alugar o traje um dia, né? Ou talvez até só um marco de projeto, que é o alugar do traje. Vamos deixar um dia mesmo? Claro que essas 3 coisas também têm que estar sequenciais, né? Então teria isso aqui. Beca. Fazer ajustes e alugar as becas. Talvez aqui estivesse faltando selecionar fornecedor, né? Talvez. Vou incluir aqui. De quem eu vou alugar, né? Selecionar fornecedor, eu vou chamar, a empresa que eu vou alugar a beca. Então, seleciono o fornecedor, aí eu faço ajustes e daí finalmente alugo. Novamente eu vou sequenciar aqui as 3 coisas. Selecionar fornecedor uma semana para fazer pesquisa. Fazer ajustes, aí vai mais tempo, né? Uns 15 dias. Só ilustrativo, né, pessoal? Não tenho nem ideia de quanto tempo leva. E o aluguel das becas é um dia, né? Para fazer o aluguel propriamente dito. Ensaio. Realizar o ensaio geral. Eu vou ter vários ensaios, né? Mas vamos imaginar que eu precise de umas 2 semanas, uns 10 dias úteis, para fazer os ensaios. É claro que eu não posso fazer o ensaio já de cara, né? Começar o projeto fazendo ensaio. Eu vou ter que fazer o link com outras coisas, mas depois a gente vê isso aí. Lista. Eu tenho que definir primeiro o número de convidados por aluno para daí sim criar a lista, né? Vamos supor que eu preciso de uns 3 dias para chegar num acordo de quantos convidados podem ter, né? Cada aluno. E aí, para criar a lista, eu acho que demora um pouco mais. Eu vou colocar uns 5 dias, que é para que cada aluno defina a sua lista. Vai ter várias listas, né? Uma para cada aluno. Fazer o link também entre as atividades. Convites. Talvez tenha que ter uma opção aqui antes, que é selecionar fornecedor, né? Vou incluir. Eu vou ter que selecionar o fornecedor de convites. Aí sim eu defino o modelo, imprimo e distribuo. Selecionar fornecedor, vamos colocar aí um dia apenas, fazer uma pesquisa rápida. Definir modelo, talvez uns 3 dias para a turma discutir qual que é o modelo mais indicado. Imprimir convites, eu vou colocar aí uns 10 dias, dá um bom prazo, né? E a distribuição de convites demora um pouco mais, que eu tenho que levar pessoalmente, né? Então é um trabalho um pouco mais demorado. Eu vou colocar um mês aí para distribuir convites, talvez precise até de mais. E eu vou deixar todos esses 4 itens em série, né? Desse jeito aqui. Locação. Eu tenho que pesquisar locais. Vamos colocar aí uns 5 dias. Vou ter que escolher um dos locais. Então talvez tenha que escolher com a turma toda, né? Uns 3 dias para a turma definir. E assinar um contrato, esse é mais rápido, pode ser um dia mesmo. Então eu coloco aqui as 3 coisas em série. Decoração do local para a colação. Eu tenho que definir um tema, isso acho que é fácil, a gente pode colocar aí um dia. Eu tenho que adquirir os materiais, vamos supor que a gente mesmo vai decorar, né? Isso já é mais complicado, imagino. Umas 3 semanas.
E decorar o local, né? Tem que ser no dia anterior, talvez um dia antes ou ainda no mesmo dia, mas eu vou colocar um dia de duração. Sonorização. Alugar equipamentos. Vamos imaginar que esse alugar já tenha a parte de escolha do fornecedor e contrato, só para simplificar um pouco. Então, aluguel de equipamentos, talvez uma semana. Instalação de equipamentos, a gente vai ter que instalar em um dia e fazer o teste provavelmente no mesmo dia que eu instalei, né? Então eu vou colocar 0 dias, porque vai ser no mesmo dia que eu instalei o equipamento, alguma coisa assim. E eu vou deixar em série também as 3 tarefas. Iluminação, mesma coisa, né? Alugar equipamentos, vamos imaginar que seja parecido com a sonorização. Instalar equipamentos um dia e o teste, um marco também, 0 dias. E deixo os 3 em série. Pesquisa de locais, vamos imaginar que eu faça em 3 dias, a escolha de local mais 3 dias e um dia para assinar o contrato. Então agora eu tenho as 3 coisas em série. Decoração do local. Posso até colar a outra, né? 1, 15, 1. Olha o que eu vou fazer. Ó. Ctrl C nas durações. Eu vou chegar aqui na decoração, marco e dou um Ctrl V. Pronto. Usei a mesma duração do outro. Aliás, o outro eu não tinha colocado em série, né? Eu precisaria fazer a serialização, eu tinha esquecido. Então agora eu deixei em série e aqui também eu vou deixar em série. Sonorização. Alugar equipamentos, instalar equipamentos e fazer testes. Novamente, né? 5 dias aqui, um dia ali, mais ou menos, e o teste é um marco de 0 dias. E eu faço a serialização também. Iluminação. Eu vou repetir aqui, 510, tá? 5 dias para alugar equipamento, um dia para instalar e 0 dias, que é o marco. E eu faço tudo em série aqui também. Buffet. Definir cardápio. Vamos imaginar uns 5 dias. Pesquisar buffets mais uma semana. E assinar contrato. Pode ser um dia apenas. E eu deixo tudo em série. Bebidas. Definir as bebidas, né? Uns 3 dias. E a compra das bebidas, vamos imaginar que eu faça em 2 dias. Ok. Banda. Definir o repertório. Eu vou precisar de uns 3 dias. Pesquisar bandas mais uma semana. Fazer uma audição, aí demora, né? Naquela que eu gostei mais, as prováveis, umas 2 semanas. E assinar o contrato, aí é um dia. E eu vou deixar as 4 coisas em série. Finalmente, foto e vídeo, pesquisar empresas, uns 3 dias, e fazer um contrato com a empresa mais um dia. E aí eu deixo os 2 em série. Muito bem, então agora nós definimos as atividades necessárias para cada uma das entregas do projeto. Mas ainda todas estão começando no mesmo dia, né? Não é uma coisa muito realista. A gente vai ter que distribuir isso no tempo e dizer também quem vai fazer cada coisa. Então a próxima etapa agora é colocar o nome das pessoas e fazer mais algumas interligações entre as atividades para a gente ter o cronograma final do nosso projeto. Mas isso a gente vê na nossa próxima aula.